Então, tanto que a ufologia lutou para isso, tanto para desmistificar, e agora muitos estão voltando a querer mistificar. O que a gente pode chamar de uma ufolatria, né? Uma adoração, né? Pela ufologia, está acontecendo novamente. Isso é muito triste. Entendeu? Tem gente achando que ET vem salvar a gente de alguma coisa. Isso me debato muito com isso, entendeu? Porque a gente que tem contato, eu estou falando a gente porque são vários, não estou sozinho. A gente sabe que não funciona dessa forma. A gente sabe. A gente já sabe que existem muitas variações entre uma canalização e uma canalização, por exemplo, que vem com mensagens mirabolantes. Entendeu? E a gente sabe quão práticos e objetivos são esses seres de fora do planeta. Né? Que, na verdade, a maioria já está aqui nas bases deles há muito tempo, até antes da gente. Mas a gente diz fora do planeta que, na verdade, eles não são daqui, né? Mas a maioria das naves que a gente vê são daqui mesmo. Eles não vêm de fora. Não, nem precisam, eles já estão instalados aqui dentro. Muito antes da gente. Né? Eles já estão instalados aqui nesse grande laboratório. Né? Então, muita coisa que a gente vê voando aí, fora passarinho, drone, etc. e tal, podem ser naves que veio de fora. Não, vem daqui mesmo, são de fora realmente, mas vieram daqui mesmo, de bases aqui mesmo. Né? Então, eles já estão aqui há muito tempo, né? E acho que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção no que eles realmente pretendem, né? E não, eles não querem mais que aconteça certas coisas, que eles sejam vistos como anjos, como seres do mal, ou draconianos, ou coisas que valham. Eles não querem mais isso, entendeu? É a desmistificação, mas não, o ser humano gosta, assim, basicamente, o ser humano gosta de uma história. Todo ser humano gosta de uma boa história. Uma história que convença, uma história que tenha certos nuances, tem que sempre ter o mocinho, tem que ter o bandido, tem que ter a mocinha, o romance, um momento que a história... Existem fórmulas de história. Né? Todo escritor, todo pessoal que escreve para cinema, para novela, para teatro, sabe essas fórmulas, né? Desses ganchos, né? De segurar a atenção, o emocional em determinados momentos do telespectador, da assistência e tal. Então, todo ser humano sempre gostou de ouvir história, de contar história, porque a gente vive disso. A princípio, o ser humano só contava história. Ele não sabia gravar, ele não tinha equipamento, ele não tinha como fazer isso. Então, a gente contava. Era uma cultura verbal, né? De pai para filho e assim por diante. Então, é assim que muitas culturas se mantiveram. A Elisete Antunes está perguntando: gostaria de saber se o espiritual se mistura com o extraterrestre. Em que se define a ligação desses seres com os humanos? Assim, vamos dividir isso. É. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Peraí. Nós somos espíritos. Possuímos uma mente, que seria a interface, tá? Entre o nosso espírito e o nosso veículo, que é o corpo. Então, nós somos o espírito, possuímos uma mente e habitamos. Habitamos entre aspas, hein? Não é dentro, não, é maneira de dizer. Um corpo físico, que seria o nosso hardware, ou seja, o cérebro físico, a massa encefálica, é o nosso hardware. Tá? O que a gente faz, o que a gente pensa que é a mente, é o nosso software. Tá? E o espírito é quem comanda tudo isso, quem processa.
Tá? E assim é, tá? Basicamente. Eles têm uma vida espiritual e têm um espírito também como nós, com exceção dos fabricados biologicamente, robóticos, etc. e tal. Obviamente que aí não são seres viventes, ou seja, não tem espiritualidade, não tem espírito, não tem mônada, como vocês queiram chamar. E existem processos espirituais. Os processos espirituais, existem processos locais e não locais. Nós temos processos locais, que são nossos. Muita gente se engana achando que a espiritualidade é assim em todo o universo. Que a nossa espiritualidade é a mesma que todo o universo. Não é. Não é. Por isso que a coisa é tão complexa. Porque a espiritualidade de determinados seres é diferente da nossa. A moral, ou o que nós chamamos de moral, é uma palavra que eu detesto, mas vou ter que falar essa palavra, porque ela caiu em cada desuso tão ruim que, para tanto de um lado como para o outro, entendeu? Não importa. É diferente. Por quê? Porque a cultura é diferente, porque o nosso entendimento é diferente. Tudo é diferente. Vou dar um exemplo simples. Nós somos monogâmicos, né? No Ocidente. Inclusive por lei. Né? Nós podemos ter só uma companheira ou um companheiro, depende. Por lei, inclusive. Né? E existem países não, que o camarada pode ter 4 esposas, sei lá. Por lei. Não há nada que impeça. Até a própria religião deles, às vezes, apoia, e é um sistema. Quem está certo, quem está errado? Qual é a questão moral para julgar isso? Então, eles lá em cima, eu estou dando só exemplo para vocês entenderem, eles lá em cima também têm as questões deles, né? Que são diferentes das nossas. Por quê? Porque todo o sistema deles de vida, de cultura, de sociedade, é diferente dos nossos. Então, chegamos à conclusão do quê? Uma coisa que eu gosto de falar sempre. Não tem como pensar ou enquadrar os procedimentos, os pensamentos, as ações de um extraplanetário, seja qual for, de qualquer origem, enquadrar com as nossas leis, com o nosso entendimento, com a nossa moral, com o nosso... Está entendendo? E assim vai. Porque são coisas diferentes, de entendimentos diferentes. Entendeu? O problema é que o ser humano tem essa mania, nós seres humanos terrestres, né? Nós temos essa mania de querer enquadrar tudo dentro das caixinhas que a gente conhece, da nossa lógica, da nossa espiritualidade, do nosso entendimento, da nossa moral, da nossa sociedade. O que é complicado, né? Porque, tomando de base isso, você tem como premissa, talvez, alguma coisa que não seja a verdadeira raiz da questão. E aí, todo o teu procedimento de compreensão está caminhando errado, ou em paralelo. Vai chegar numa conclusão errada do fenômeno, seja lá do que for que você estiver pensando.